Mas antes dela, nós temos aí o nosso compromisso semanal com a doutora Gisele Barbosa, que já está aqui. Por sinal, hoje está muito chique, nessa noite aí de quarta-feira, que estamos aí iniciando a nossa noite. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Ana. Obrigada pelo chique. Tá muito chique hoje, Aí eu venho direto do meu posto, mas dá um tempo de eu dar uma corridinha e me arrumar, né, Ana? Dá um tchan, né? Tchan, muito bem. E hoje nós vamos falar de algo que está sendo falado e vivenciado por muitas pessoas, né? Estou com dengue, e agora, doutora? Nossa, Ana, Ai, e que agora, coisa, hein? né? Como que tá isso, não? Meu Deus, que situação que a gente está passando, né, gente? Muitas coisas, né? Você já teve dengue? Podia mandar pra gente como foi sua experiência, É verdade, né, Ana? você Manda que tá pra aí nos gente. assistindo, comenta aí no nosso programa, né? Você passou por essa experiência? Não tive, mas convivi com quem teve. Comenta um pouquinho, fala um pouquinho, partilha com a gente, né? Tá muito casos, né? Muitos casos. Tem se Tá alastrado, bem se né? alastrado no Nossa, Brasil, gente né? do céu. Quando eu estava no Mato Grosso, a gente tinha muito caso hemorrágico, né? Olha. Aqui, graças a Deus, a gente tem poucos casos hemorrágicos, mas a gente tem casos muito graves também, né? Sim. Infelizmente, aquele costume do brasileiro de não beber água, não se hidratar, isso acaba pegando um pouco, porque por não ter essa tendência, isso acaba dando uma complicada, né, para a pessoa. Mais uma vez a água, né, doutora? Mais uma vez a água, gente. Como é importante, né? Daqui a pouco vou ser chamada de doutora Aguinha, né? Vamos mudar o nome do quadro, doutora Água. Doutora Aguinha. Doutora, o que acontece com o corpo quando a gente está com dengue? Ana, primeiramente, os primeiros momentos, nada. O quadro é assintomático. A gente não sente nada, não acontece nada. E a pessoa, por causa disso, a disseminação do dengue, Ana. Porque, na verdade, nós estamos transmitindo a dengue para o mosquito. Essa é a grande verdade. Então, nós estamos assintomáticos transmitindo dengue para o mosquito. E aí que mora o problema. Então, assim, não é... Eu vou fazer uma crítica agora, tá? Eu não gosto daquela propaganda falando que está na nossa casa o vasinho de planta, gente. Não é só isso. A pessoa está transmitindo a dengue porque o bichinho pica a pessoa assintomática e o mosquitinho voa quilômetro. Então, é uma situação muito... eu acho chato falar, tá na minha casa. Peraí, gente, não é assim. O mosquito voa por quilômetro. Não tem como... É quilômetro quadrado, a área que ele consegue voar. Então, não tem como... Ele pode sair de um local e ir para outro tranquilamente. Levando isso. Então, picando pessoas assintomáticas e carregando essa doença para frente. Então, é um quadro muito... Além do que um vasinho de planta, entende, Ana? Entendi. Então, assim, posteriormente... a gente fala assim que a fase do quadro em si, ele dura de 3 até 15 dias, né? Essa fase do doença dengue, do acometimento, né? Em média, até 5, 6 dias, tá? Então, nos primeiros dias, o primeiro até o 6º dia, você está passando dengue, com sintomas ou não, tá? Primeiro até o 6º dia de dengue. Então, isso já entra nas 3 fases da dengue, ou não? Isso, já entra as 3 fases que a gente vai falar. Então, assim, os primeiros momentos que você está assintomático até esse momento de término, até o 6º dia você está passando. Depois, conforme for passando os sintomas, você não está passando mais o dengue para o mosquito, tá? Então, o mosquito se acomete e transmite a dengue para outras pessoas. Então, até o 6º dia a gente está transmitindo e com sintomas ou não. Tá? Então, isso que eu acho importante a gente primeiro tá colocando aqui. Então, assim, o corpo reage como qualquer outra doença. Ele faz uma reação de defesa. Então, o que a gente vai sentir? Aí vem as fases da dengue. Então, inicialmente, a fase inicial, febre, dor no corpo. Gente, sempre febre, tá? Sempre febre. Sempre vai ter febre. É uma doença febril. É uma doença febril, tá? Então, febre mais. A gente fala assim, quando a gente tem os nossos... manuais, né, médico, febre mais. Aí dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho. A febre, ela é sempre presente mesmo sendo baixa, tá? Então, às vezes é uma febre baixa, geralmente é febre alta, mas é como a gente fala, cada um tem seu limiar, né? Então, às vezes aquela defesa da pessoa é melhor, a febre acaba sendo um pouco mais baixa, né? Então, febre baixa, dor no corpo, dor de cabeça, dor atrás do olho, é aquela clássica, tá? Que pode durar até 3 a 5 dias.
Aí a gente entra na do primeiro até o terceiro dia. A gente entra na segunda fase, que é de 3 a 5 dias. Tá? Então, de 3 a 5 dias. Esses sintomas se aumentam, tá? Se duplicam, triplicam. E associado a quê? A uma sensação de prostração, porque a gente começa a fase já da desidratação. Tá? Então, a prostração. E, às vezes, sinais de sangue. Então, na gengiva, na urina, nas fezes. Aí a pessoa fala, estou com dengue hemorrágica. Não, ainda talvez não seja. Tá? O talvez é importante, tá? Então, assim, como a gente teve 3 dias, do primeiro ao terceiro dia, as fases iniciais, a pessoa não consegue se alimentar, não consegue ingerir líquido da forma correta, do 3 ao 5º dia acaba sendo essa piora desses sintomas acaba levando uma desidratação maior. Que aí piora se a pessoa passa para a terceira fase, que seria a fase hemorrágica. Entendi. Né, que seria a fase mais grave. Que aí seria uma desidratação mais intensa, com risco de morte, né, com toda essa dor abdominal, que às vezes é uma hemorragia interna. Então, todo esse quadro mais grave que a gente pode ser acometido. É claro que depende do tipo do vírus, né? Do organismo também. Do organismo, né? Fazer essa reação imunológica. Hoje em dia, o estudo da imunologia em todas as áreas está sendo incrível. Tudo é imunologia hoje em dia, né? E incrível que na medicina, pelo menos na época que eu fiz imunologia, não era tão evoluído como é hoje, né? Hoje a gente sabe que tudo é imunologia, tudo. Tanto a questão dos sintomas quanto a gravidade da doença, né? Então, cada um com a sua imunidade gera aquele tipo de reação. Mas, assim, a gente fala de uma forma geral, né? Então, essa questão da imunologia associada à falta de hidratação leva a esse quadro de gravidade. O sorotipo é importante, mas se você não se hidratar corretamente, a gente tem um quadro de morte também na dengue clássica. Então, às vezes a pessoa, igual você fala, a pessoa não se cuida, não se analisa, não se prioriza, não se observa, pode levar. Eu tive uma paciente, o filho dela, 25 anos, é um dos casos falecidos, né? Foi a óbito, por dengue clássica. Então, ele teve todos os inícios dos sintomas, foi orientado, não fez o tratamento correto, foi trabalhou em casa, não sei. E acabou levando, quando ele chegou um momento de gravidade, já não teve mais o que fazer, ele foi a óbito. É muito complicado tudo isso, é um desafio que muitas pessoas, muitas famílias estão passando, né, doutora? Muitas, verdade. Nossa, muita gente. E qual então é o tratamento, né? Porque nós vimos as fases, identificamos lá no corpo, vimos as fases, e qual seria esse tratamento, doutora? Então, Ana, eis a questão, não tem tratamento. Não tem tratamento. Não existe antiviral contra o vírus da dengue, tá? Então, isso complica muito. Né? Não é igual, por exemplo, uma gripe, né? Uma influenza, que você usa o Tamiflu, por exemplo. Você não tem remédio para dengue. Então, o remédio é sintomático. O remédio é a hidratação. É ir no hospital, se estiver grave, eles vão fazer uma hidratação endovenosa. Se estiver grave, eles vão te internar. Se tiver como tratar em casa, eles vão te orientar a tratar em casa. A última atualização do manual é 80 ml de líquido por quilo de corpo. Por quilo de peso, né? Então, 80 ml é muita água, né? Água. E às vezes a pessoa tem todo aquele sintoma mais indigesto, a pessoa não consegue ingerir, começa a não querer mais água. Então, o que eu falo? Toma chá do que você quiser. Porque é um líquido, né? Tem que líquido, né? Toma Gatorade, suco, chá. Se for a água, o refrigerante ele não ajuda muito porque ele acaba desidratando, porque tem o gás, né? Toda aquela questão do açúcar. Certo. Então, assim, tenta beber bebidas que tenham essa questão também um pouco flavorizado, que ajuda também, né? Porque chega uma hora que a pessoa não consegue mais beber água, ela tem vômito por causa disso. Daí acaba complicando também o problema. Nossa, muito, né? É algo que começou e foi tomando, né, uma proporção já, né, de tanto tempo que se fala, Nossa, né? quando eu era criança, a gente tinha aqueles carros isso, que passavam com fumacê, né? O fumacê da Sucem. A gente não ia imaginar onde que ia realmente parar tudo isso, mas né? é como eu falei, Ana, é uma questão que a gente não consegue controlar muito por causa desse bichinho que voa e ele acaba te picando sem você saber que está doente. Como é que a gente vai controlar uma coisa dessa? E eu gostaria de falar muito sobre prevenção. Então, acho que a prevenção vai ser o nosso maior, nossa maior fonte de ajudar, resolver, de ajudar.
porque isso não é dito muito, né, nessa questão da propaganda que eu falei, que eu sou um pouco contra, assim. É claro que a gente tem que cuidar desse negócio da água, com certeza. Eu já acompanhei o pessoal da vigilância epidemiológica, chega a dar raiva ver aqueles bichinhos nadando na água. Desde eu sou criança, gente, eu tenho 42 anos. A gente sabe que não pode deixar água parada. Você vai na casa da pessoa, tem água parada. Dá uma irritação, mas tudo bem. Isso tem que ser colocado. É verdade. Mas assim, anos falando disso, anos, né? gente, pelo amor de Deus. Mas a prevenção acho que vai ser o caminho. Então, o pernilongo a gente nunca vai conseguir eliminar. Eu já cheguei nessa conclusão e eu acho que a própria Ministério da Saúde já está ciente disso. Então, a gente tem que fazer a forma preventiva. Qual é a forma preventiva? Primeiro, usar o repelente. A gente usar o repelente principalmente em quem está doente. Tá. Então, todo mundo tem que usar repelente. Quem não está doente, nós todos, e quem está doente lá tem que usar o repelente. Não adianta só deixar a pessoa usando tudo aquele antitérmico, tem que passar repelente nessa pessoa, que se o pernilongo picar nele e picar você, você vai pegar também. Né? E a segunda prevenção que agora a gente está tendo de forma atual, eu tive uma representante recentemente da empresa que faz a vacina conversando comigo. Gente, foi uma aula, foi uma instrução que a gente não teve isso ainda pelo Ministério da Saúde, a vacina do dengue. Então, a vacina do dengue, hoje em dia, no Brasil, ela está sendo aplicada a partir de 4 anos até 60 anos. Tá? Então, eu perguntei com relação a por que só 60, é mais uma questão de estudo, tá, gente? Mas em outros países é 2 anos mais. Então, pode ser aplicada a partir de 2 anos a de eterno, assim, até... Então, assim, no Brasil, por enquanto, a partir de 4 até 60. Quem puder, no Ministério, no SUS, ainda está só a partir de 10 a 11 anos, e eles vão aplicar até 14, mas agora, nesse momento, está tendo de 10 a 11 anos. E vai ser só até os 14 anos que eles vão liberar pelo SUS. O resto vai ser pago, por enquanto. Sim. Então, assim, quem puder, tiver oportunidade, vá vacinar. Vá vacinar, são 2 doses. A diferença entre as doses são 3 meses. É muito importante fazer essa questão da prevenção, que a gente vai estar evitando do mosquito se contaminar e passar para frente. Muito bem. Muitas informações que são muito necessárias, gente, muito para importante, que as pessoas realmente tomem grava essa isso daí, né? Salva esse vídeo. Se tiver alguma dúvida, manda. Eu vou responder. Se eu não souber, eu vou atrás para ver o que a gente pode estar ajudando vocês. A gente sempre está ajudando, né? E é isso mesmo, você que está nos acompanhando aqui no Talk Coffee. Doutora Gisele, mais uma semaninha. Onde podemos te encontrar? Gente, pode me achar no Instagram, @doutora_Gisele Barbosa, no telefone que vai estar na descrição do vídeo. E aqui vocês podem mandar qualquer pergunta que vocês quiserem. Pode falar comigo aqui também. E aí a gente passa tudo para a doutora. Isso. Muito obrigada. Mais beijo. Uma semana, o mês terminando, Ana, né? Que venha junho aí. Amém. Com muitas coisas chegou boas metade do ano. Metade do ano. De 2024. Não é? Isso mesmo. Beijo, Gi. Obrigada. Beijo, gente. Tchau, Ana. Gente. A dengue, né? Quantas pessoas, quantos casos, quantas situações. Então, vamos se cuidar, porque isso é muito importante da gente realmente olhar para essa situação que nós estamos vivenciando, né? E ela já está aqui e vamos receber com muita alegria aí a Patrícia Todai, que vai aí nos indicar, nos partilhar, nos ajudar, nos conscientizar no empreendedorismo feminino.